gente vai iniciar aí a nossa semana 3, tá? Semana 3 do plano de estudo tutorado do curso técnico em logística, disciplina informática, tecnologia informatizada e integração logística. Bom, então a semana 3, pessoal, vamos dar início aí. Ela teve início no dia 1º de junho a 5 de junho, tá? Nessa semana, nós vamos trabalhar um conteúdo diferente do que vimos nas 2 primeiras semanas. Nós vamos falar sobre o Impress ou PowerPoint, tá? As duas ferramentas têm a mesma funcionalidade, tá? O que vai diferenciar uma da outra é justamente a disposição, o layout do programa, as ferramentas dispostas é o que vai diferenciar um programa do outro. Mas os dois fazem a mesma coisa, tá? Quer apresentar algo, os dois têm o mesmo objetivo, tá? Então, na nossa observação, acesse sua apostila de informática, entre as páginas 13 a 16, leia com atenção o conteúdo e responda à atividade. Para essa semana, gente, nós temos aí 9 questões a serem respondidas, tá? Muito simples, muito prática, para poder vocês estar se atualizando aí sobre esse novo programa, esse novo recurso que vai ser ensinado. Bom, pessoal, primeiro eu vou explicar cada questão, vou mostrar onde está, mas vou fazer também ao mesmo tempo no programa, tá? Como eu falei com vocês, vou trabalhar com o programa da Microsoft. Falamos do Word nas 2 semanas anteriores, agora eu vou falar sobre o PowerPoint. Então aqui, nós vamos clicar no menu Iniciar e nós vamos clicar aqui no programa, buscar o programa, procurar, né? Aqui ele tá porque eu já estava mexendo com ele antes, tá? Mas se você não sabe, não está nos seus programas recentes, vocês vão clicar aqui em Programa, tá? Programa, Microsoft Office, e aí vocês vão procurar aí Microsoft PowerPoint. Então eu vou abrir aqui para a gente poder falar, mas já vou deixar ele aberto para a gente poder trabalhar. Mas a primeira pergunta é: o que é LibreOffice Impress ou PowerPoint? Então, pessoal, para vocês entenderem, tá na apostila, é só ler o conteúdo que vocês vão encontrar, mas o PowerPoint, o objetivo dele é uma ferramenta para poder fazer uma apresentação de um trabalho, fazer uma apresentação de um trabalho acadêmico na faculdade, na escola, ou numa instituição de caridade, você queira fazer uma palestra. Serve também de apoio para palestrante, tá? Serve também aí para apoio em reuniões. Aí eu vou contar 2 experiências que eu já tive. Semana passada eu apresentei... essa semana fiz 2 apresentações usando PowerPoint, tá? Uma eu fiz uma reunião para apresentar para todos da empresa, na empresa onde eu trabalho, para todos os funcionários, inclusive superintendentes e demais participantes da empresa. Fiz uma apresentação em PowerPoint, usando PowerPoint, e para apresentar alguns números que a gente do nosso trabalho. Para apresentação do PowerPoint também, tá? Então eu fiz aí uma apresentação numa reunião usando PowerPoint também. Então eu vou mostrando para vocês o uso da ferramenta, e vocês também podem usar nas suas demais opções, né, que vocês queiram fazer. Apresentar uma empresa, apresentar um produto, tá? Serve para fazer bastante coisa. Nossa questão número 2, o que é um slide? O slide, pessoal, é uma lâmina que vocês vão ver, vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é uma lâmina, ó, isso aqui é uma lâmina, isso daqui é uma lâmina, aonde vai ser trabalhado a nossa apresentação. Aqui vai ser trabalhado o nosso conteúdo, tá? Tudo que vai ser falado vai ser tratado aqui. Então isso aqui, cada parte dessa é considerada uma lâmina. Quando eu clico aqui em um novo slide, eu clico numa nova lâmina, ou num novo slide, ou numa nova página, seja como o que você acha que você deva ser colocado. Nessa lâmina serve para colocar imagem, figura, foto, vídeo, som, texto,
tudo aquilo que você queira apresentar. Então, o objetivo principal de cada lâmina é apresentar o texto que vai ser inserido ali, tá? Então, vamos para a nossa questão de número 3. Como escrever, remover e duplicar slide? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, pessoal. Quem não tem computador, não tem como ver isso, vocês vão chegar aqui e vão estar aqui na apostila, inserindo, removendo e duplicando slide. Então, aqui está explicando quais são os caminhos para fazer isso, tá? E como que você vai utilizar fazendo isso. Como remover, duplicar e inserir slide. Aqui é super simples, tá, pessoal? Criando um novo slide. Vou criar um novo slide para vocês verem. Então, nós vamos aqui, ó, menu arquivo, novo, criar. Aí abriu um novo, que já estava aberto. Para mim criar um novo slide, eu vou clicar aqui, novo slide. Se eu quiser duplicar, eu vou clicar em cima da lâmina com o botão direito do mouse, duplicar slide. Se eu quiser excluir, eu posso clicar com o botão direito e excluir. Se eu quiser excluir por um outro meio, é só selecionar a lâmina que eu quero excluir e apertar o botão delete. Ela vai deletar. Então aí eu removi, inseri e dupliquei o slide, tá? Beleza? Então agora nós vamos para a nossa questão aí de número 4. Escolher um esquema de slide no LibreOffice Impress ou no PowerPoint, tá? Escolher um esquema, pessoal, primeiro nós vamos lá na apostila. Como que é escolher um esquema? O esquema é como que vai ser disposto o texto, o título e alguma outra coisa que vá ser inserida ali naquele momento, tá? Então, vamos lá no nosso programinha. Aí, vamos lá para nós escolher aí o nosso esquema aqui, ó, layout, tá? No LibreOffice, nós vamos em Design. Aqui no PowerPoint, nós vamos em Layout. Aqui vai estar o esquema que eu quero. Olha, eu quero textos, título e conteúdo, cabeçalho de seção, slide de título, duas partes de conteúdo, pode ser com duas imagens, comparação, somente título, em branco. Então, nós vamos escolher aqui uma aqui que dá para me colocar duas coisinhas, tá? Duas imagens, tá? Então, eu escolhi o esquema. Então, essa é a resposta, o caminho fácil para vocês poderem escolher, tá? Então, menu, página inicial, vou clicar no item Layout, vou escolher o esquema e pronto. Na apostila, tá aí mostrando para vocês o caminho, tá? Acionar o menu Easy, layout do slide e ok. Bom, pergunta de número 5. Como escolher um slide mestre, um design, né, do LibreOffice ou no Microsoft? Então, pessoal, na apostila, como escolher aí uma página mestre ou um design de slide, tá? É um estilo, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para mim poder mostrar para vocês, é o seguinte, eu vou colocar aqui um título, só para a gente poder ver o que está para a formatação. Trabalho. Trabalho. Então, aqui, trabalho. E eu vou colocar aqui duas imagens, tá? Vou colocar aqui um gráfico. Vou escolher aqui um gráfico, tá? Um gráfico qualquer. Só para a gente apresentar ali, colocar ali. Vou pegar um gráfico aqui. Beleza, então aqui nós já temos aqui só um gráfico, um desenho. Se eu quiser colocar uma outra figura, eu venho aqui ó, em inserir, menu inserir, imagem, e eu vou escolher uma imagem, tá? Aí eu vou na área de trabalho, porque eu tenho alguma imagem lá, e vou clicar aqui nessa imagem. Eu dou uma diminuída, tá? Só para poder ficar bem bacana aqui a minha imagem. Ok? Então, beleza.
Então ficou aqui, tá bem claro, tá? O nosso slide. Mas o que acontece? O fundo tá branco, tá opaco, então não dá para entender o que estou querendo fazer nesse slide. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui em Design e vou escolher o design que eu quero para esse trabalho. Então eu escolho aqui, dentre essas opções que tem aqui, ó, eu vou escolher um. Olha para você ver como que já ficou bacana a questão. Eu só vou vir aqui, formatar centralizado, né? E aqui já deu uma melhorada no meu trabalho. Se eu quiser mudar, eu vou aqui no menu Design e vou escolher outro tipo que eu achar mais conveniente para o trabalho que eu quero apresentar. Gente, a gente tem vários recursos aqui, tá? Para vocês mostrar o trabalho de vocês. Olha que bacana, esse aqui também é um design muito bacana para poder ser feito. Eu posso fazer assim. Tem outros aqui muito bacana. Olha que bacana que é esse. A gente dá uma diminuída aqui no gráfico para poder... o gráfico, eu prefiro o fundo branco, Fernando, que é bem melhor. Eu venho aqui, vou escolhendo o que tem de bacana para melhor exemplificar aquilo que eu estou querendo demonstrar, tá? Então, beleza. Vou escolher isso aqui. Ok. Bom, então voltando para o nosso PET, questão de número 6. Pessoal, como inserir uma ilustração e ou tabela no PowerPoint ou no Impress? Para fazer isso, pessoal, nós vamos voltar aqui no nosso trabalhinho que nós estávamos fazendo. Eu já mostrei para vocês como que faz isso, tá? Mas eu estava mostrando uma outra ferramenta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em página inicial, novo slide, vou vir aqui, nós temos vários caminhos, tá? Para inserir uma figura, eu posso vir aqui, nesses ícones aqui, clico na imagem, escolho uma imagem que está aqui na minha área de trabalho. Para você colocar a imagem que você quer colocar, pessoal, você tem que buscar na área de trabalho, tá? Clico em inserir. E aí, se eu quiser aumentar, dá uma aumentadinha. Mas eu não quero não, Fernando, desse jeito não. Tem outro caminho mais fácil? Tem. Tá? Tem um outro caminho mais fácil. É aqui, ó, menu inserir, imagem. Eu vou buscar a imagem aonde ela tá. Vou clicar. E aí aumenta o tamanho dela que eu quero, tá bom? Novo slide, porque agora eu quero inserir uma tabela no meu. Aí eu posso vir nesse caminho, no mesmo caminho aqui, nesse ícone, tabela, inserir uma tabela. Ou eu posso vir no menu inserir, tabela. Eu escolho a quantidade de coluna e a quantidade de linhas que eu quero inserir aí na minha tabela, tá? Aí eu coloco aqui, olha, aluno A. Então aí fica bacana, eu coloco o texto que eu quero colocar aqui referente a esse assunto, tá bom? Eu posso rapidamente, vou copiar esse texto aqui mesmo das questões. Copiar só uma coisinha aqui. Vou copiar. Vou colar lá na minha tabelinha, tá? Beleza, só para vocês verem como que ficou aí. Então, beleza. Bom, pessoal, voltando então para o nosso PET. Questão de número 7. Como inserir um quadro de texto no LibreOffice ou no PowerPoint, tá? Lembrando, pessoal, quem não tem computador, não consegue fazer isso, ou está assistindo a videoaula e tá compreendendo, pode ir na apostila, tá? A apostila é um recurso de apoio. Lá vem explicando, tá? Como colocar e como inserir um quadro de texto, tá? Ó, aqui fala, no LibreOffice é menu inserir, caixa de texto, pronto. No PowerPoint, eu vou abrir aqui, então, uma nova lâmina, tá? Uma nova lâmina, para mim mostrar para vocês, para mim inserir uma caixa de texto. Então, o caminho é esse. Menu inserir, caixa de texto. Aí, tá vendo essa setinha aqui, essa cruzinha de cabeça para baixo? Eu vou clicar aqui e eu vou abrir a área que eu quero colocar essa caixa de texto. Ele abriu aqui e ele vai começar a editar, tá? Eu vou tirar esse esquema aqui para vocês verem como que ficou a minha caixa de texto aí.
ela foi inserida. Então, para vocês entenderem, menu inserir, caixa de texto, e aí eu vou colocando na minha área. E aí eu vou editando aqui, né? Só para vocês verem, então. Se eu quiser formatar, gente, é a mesma coisa, tá? A página inicial é a área de formatos, tá? Igualzinho lá no Word. Então, se eu quiser formatar alguma coisa, eu venho aqui, ó. Fonte. Qual a fonte que eu quero? A usada e permitida pelas normas da ABNT, Arial ou Times New Roman, tá? Então, Arial. Nos slides, né, no PowerPoint, é diferente do Word, tá? No Word, de acordo com a legislação, com as normas da BNT, é tamanho 12. Já pro PowerPoint, gente, o tamanho mínimo tem que ser 28, tá? Que é um tamanho considerável para enxergar numa sala aí com no mínimo 30 alunos, tá? Então eu tenho que buscar o tamanho 28, que é para poder enxergar. E lembrando, pessoal, que os slides não é para me enfiar texto lá, não, um texto gigantesco, não, que a pessoa tem que ficar firmando as vistas para poder enxergar. Tem que ser, no máximo, 7 linhas e 7 palavras por linha, tá? Fica uma coisa bacana, compreensível e de fácil visual. Senão a pessoa cansa, não quer ver, não entende. E o slide a apresentação é só uma maneira para facilitar a sua apresentação, para ajudar você a lembrar. Então lá você coloca só tópicos, para ajudar você a lembrar de sua fala, algum outro assunto, ou dar continuidade, uma palavra só para te lembrar a lembrança, aquilo que tem que ser discutido naquele momento, tá? Então não pode colocar numa lâmina um slide com um texto aí de 30 linhas. Primeiro que a letra vai ficar pequenininha e a pessoa que está assistindo não vai conseguir ler, não vai conseguir enxergar, vai achar desinteressante sua palestra, vai por água abaixo sua apresentação também, tá? Na apostila responde, eu expliquei aqui, e nós vamos para a nossa questão de número 8, tá? Como iniciar uma apresentação no LibreOffice Impress ou no PowerPoint Microsoft. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês, fazer uma rápida apresentação de um slide já pronto, com recursos avançados, tá? O que eu ensinei vocês aqui foi o básico do básico, o que eu tenho que saber de básico, tá? Mas eu vou ensinar vocês aí como que vou mostrar para vocês aí uma apresentação com recursos avançados. Gente, para iniciar uma apresentação, vocês vão apertar a tecla F5 para dar início. Depois que você montou toda a sua apresentação, fez todos os testes, testou tudo, viu? Se não tem nenhum erro de português, nem nada, aí vocês vão fazer o seguinte, vão apresentar, tá? Aperta a tecla F5. Se quiser colocar no automático, tem que testar o tempo, mas se não quiser, vai ter que passar o dedo ou tem que ter um passador de slide automático, tá? Sem fio. Sobre uma palestra que a gente fez aí sobre estágio, tá? Com recursos avançados. Então, para vocês estão percebendo aí. Aí aqui um vídeo, tá, pessoal? Porque dentro de uma apresentação a gente pode permitir passar isso. Então esse está passando automático, eu não estou digitando nada, tá? Vou mostrando para vocês que isso daí tem que ter teste, tem que ter recurso, tem que saber, viu? É recurso mais avançado. Mas vou mostrar para vocês o tanto que é bacana quando a gente monta uma apresentação com recursos avançados e mais ideal, né? Torna mais interessante, chama a atenção do público. Bom,
e aí um agradecimento no final, tá, pessoal? Só rapidinho para vocês verem como que é essa apresentação, tá bom? E para você ter uma noção aí de como que é essa questão aí do PowerPoint, tá? Bom, voltando para o nosso PET então, tá, pessoal? Então, para fazer isso, né, iniciar uma apresentação, tá aí na página aí, no 4.6 da página 16, como que faz, tá? Voltando para o nosso PET, questão de número 9. Se você já apresentou algum trabalho utilizando as ferramentas do LibreOffice Impress ou PowerPoint Microsoft, conte como foi. Caso não tenha, relate uma experiência de ter assistido a uma apresentação com o uso dessa ferramenta. Pessoal, essa questão ela é muito pessoal, tá? Você vai relatar uma experiência que você teve. Nesse caso aqui, pessoal, se você assistiu uma palestra com o uso de PowerPoint, se você assistiu um trabalho que foi apresentado com o uso de PowerPoint, se você assistiu uma reunião, relate pra gente qual foi a experiência, tá? Então essa questão 9 está falando exatamente sobre isso, não tenho muito o que explicar. É a sua experiência colocada em prática, tá? No papel, para contar pra gente ter essa troca aí de experiência. Então, nós concluímos aí a nossa semana 3, tá? Do plano de estudo tutorado do curso técnico em logística, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tenham gostado e até a próxima semana.